Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos de volta com mais um programa, A Voz da Palavra, para que assim o Senhor possa nos edificar, nos abençoar. Eu gostaria de fazer nesse instante uma oração, pedindo ao Senhor que abençoe esse momento sagrado, santo, em que a sua palavra há de ser pregada. Querido Deus e eterno Pai, nós somos gratos por este momento santo, Senhor, na tua presença. E rogamos a Ti, Senhor, que Teu Espírito traga, ó Deus, nesta manhã, Senhor, consolação, edificação, Senhor, exortação a cada coração daqueles que hão de ouvir a Tua palavra. Peço, Senhor, que abençoe, Senhor, a Tua palavra, que haja um entendimento, que haja, Pai, compreensão naquilo que Tu queres falar aos nossos corações. Abençoa, Senhor Deus, este momento santo, Senhor. Fortalece o Teu povo, Senhor, mediante a Tua palavra. Traz, Senhor Deus, um avivamento, Senhor. Ó Deus, através da Tua santa e gloriosa palavra, Senhor. Assim, meu Deus, desperta, acorda todo cristão que anda, ó Deus, neste mundo sonolento, dormindo, Pai, desapercebido. Assim, meu Deus, em nome de Jesus, que a Tua trombeta, a trombeta dos céus, possa despertar aqueles que dormem, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e ouvintes, eu gostaria de ler uma palavra da parte de Deus que está escrito aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo de número 5. Diz assim: Entretanto, um homem, versículo 1, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando-o porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Amém. Meus queridos irmãos e ouvintes, nesta manhã eu gostaria de falar sobre o crente e as finanças. Sim, porque nós não podemos tirar isso da vida do cristão, porque isso, na verdade, faz parte da vida do cristão. Nós somos corpo, alma e espírito. E o espírito, a alma, também estão ligados ao corpo, que é o que precisa de vestir-se, é o que precisa de alimento, é o que precisa de um teto, é o que precisa tomar um banho. E tudo isso vem com as finanças, com o dinheiro, com o trabalho que nós temos, no caso, um trabalho secular. E quando nos falta, quando isso é prejudicado, no caso, nossas finanças, e o nosso corpo vai padecer. E padecendo o nosso corpo, as nossas emoções, elas serão abaladas e, consequentemente, também a minha vida espiritual será abalada. Então, nós não podemos dividir estas coisas. Essas coisas, no caso, as finanças, a Bíblia também fala sobre elas. A Bíblia fala sobre elas, então, porque a Bíblia fala, eu não posso omitir esse ensinamento da nossa vida cotidiana, da vida cotidiana da igreja, dos servos do Senhor. Então, nós vamos ver nessa manhã o que a Bíblia fala sobre isso, qual é a orientação bíblica para a minha vida a respeito das finanças. E no versículo em que nós lemos aqui no início, tem uma mensagem assim que nos mostra que a própria Bíblia, ela
dá direito de propriedade particular, que a Bíblia ela não restringe isso, ou seja, que a igreja deveria ser um lugar onde ninguém teria nada, mas tudo seria uma coisa comum. A igreja, no princípio, até ela praticou isto, ou seja, os discípulos vinham, vendiam, estava tudo em comum, e a Bíblia mostra que houve um reavivamento nesse sentido, mas não é uma regra para a igreja, não é algo impositivo para a igreja, seria mais uma parte de reavivamento, seria a parte mais espiritual, seria a parte em que os crentes estariam tão cheios da presença de Deus e esperançosos na vinda do Senhor, que provocaria isto, ou seja, as economias seriam comum em toda a igreja. Mas a Bíblia, ela reconhece o direito de posse de cada irmão, de cada irmã, e no versículo em que aqui nós lemos, mostra isso, o reconhecimento da propriedade particular. Pedro pergunta para Ananias, indaga Ananias a respeito de um determinado campo que ele vendeu, uma propriedade que ele vendeu que era dele, não precisava da igreja, mas como na igreja muitas pessoas estavam vendendo suas propriedades e doando para a igreja, Ananias e Safira também queriam estar no meio desses que estavam abençoando a igreja, não poderiam ficar de fora, né? Então eles venderam a propriedade. Só que eu acredito que o valor tenha sido alto, eles ficaram receosos, com pena de dar esse dinheiro para a igreja. Mas eles fizeram, só que retiveram parte do valor. E Pedro, pelo Espírito de Deus, indagou Ananias e Safira a respeito do valor. Ele diz assim: conservando-o porventura não seria teu? Quer dizer, os apóstolos não estavam dizendo que todas as propriedades das pessoas seriam agora da igreja, seriam propriedade da igreja para que a igreja distribuísse. Ele diz assim: e vendido não estaria em teu poder? Então, note que Pedro reconhece que a propriedade era de Safira e Ananias e que também o próprio dinheiro que eles tinham vendido, a propriedade, também era deles. Então, eles não precisavam estar mentindo para os apóstolos, já que aquilo era deles. Se eles tinham vendido, portanto, eles deveriam ter dito: nós vendemos por tanto, mas nós queremos doar só 20%, 30% dessa propriedade que nós vendemos. E estaria tudo bem, e os apóstolos não estariam reclamando, não estariam falando nada com relação a isso, ao contrário, estariam louvando a Deus, porque Deus tocou no coração deles para que eles assim fizessem. Mas eles queriam aparecer, eles queriam mostrar para a igreja que também estavam desprendidos com relação aos bens materiais. Então nós vemos, em primeiro lugar, isso, que a Bíblia reconhece que o fruto do nosso trabalho é nosso, que a propriedade particular, ela existe. E é isso que nós ainda hoje praticamos, aquilo que está escrito. Ah, pastor, mas aqui no capítulo 2, a Bíblia fala que tudo estava sendo distribuído, eles tinham tudo em comum, e a igreja crescia por conta disso. E isso é verdade, irmãos. Todavia, vamos ler aqui o versículo 42 do capítulo 2, diz assim: e perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão do partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida em que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então, isso aqui, meus irmãos, foi feito pela igreja
Agora a questão é que na minha percepção, né, na minha visão particular, eu acho que houve uma precipitação da parte dos irmãos. É óbvio que eles estavam esperando a vinda de Jesus para agora, era para aquele mês, era para aquele ano, era para aqueles dias. Aí eles não achavam que a vinda de Jesus ia se postergar, ia demorar. Então eles vendiam as propriedades, e não apenas as propriedades que não afetariam suas finanças. Eles venderam os bens de produção, o campo que eles plantavam, né? Eles vendiam o lugar onde dali eles tiravam a renda deles. E o que foi que aconteceu com essa igreja? Essa igreja que se reunia e tinha tudo em comum, foram comendo, foram consumindo todas as riquezas que eles tinham colocado aos pés dos apóstolos, e o final foi que eles começaram a passar necessidades, passar dificuldades financeiras, passarem fome. Aqui no 5, melhor, no capítulo 6, a gente já vê que estava havendo uma má distribuição dos alimentos, e os filhos das viúvas de determinados irmãos estavam sendo negligenciados em detrimento às viúvas judias. Então, isso fez com que a igreja padecesse não apenas por um período, mas por um longo período, porque eles não tinham mais renda, eles não tinham mais geração de dinheiro, de renda, e assim eles passavam dificuldade. Ao ponto de o apóstolo Paulo ele convocar as igrejas, ele passar na Caia, ele passar na Macedônia, recolhendo alimento para levar para os irmãos de Jerusalém, porque eles tinham negligenciado nessa área das finanças e estavam agora padecendo por isso. Foi uma coisa maravilhosa? Foi, porque eles estavam confiando que Jesus vinha naqueles dias, mas eles não tinham certeza que Jesus vinha naqueles dias. É assim, certeza dada pelo próprio Jesus, que ele vinha naqueles dias. Então, Jesus, se viesse naqueles dias, louvado seja Deus. Mas como Jesus não veio, né, e passou essa geração todinha, e passou outra geração e outra geração, então houve, da parte dos irmãos, houve uma negligência que gerou grande problema para aquela comunidade, problema financeiro, problema de alimentação, problemas, muitos problemas. Então, em primeiro lugar, a Bíblia reconhece esse direito de propriedade. Em segundo lugar, irmãos, a respeito de prosperidade, no caso de prosperidade financeira, Deus tem promessas de prosperidade. Vamos ler aqui em Deuteronômio, e nós vamos ver que Deus tem sim promessas de prosperidade, no caso para Israel. Em Deuteronômio, a Bíblia Sagrada diz assim, no capítulo de número 28, no versículo de número 11. 28, 11. Diz assim: o Senhor te dará, isso daqui a pouco eu li. O Senhor te dará abundância de bens do fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento, deu a teus pais. O Senhor te abrirá o bom tesouro, o céu, para dar chuva na tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não embaixo, se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir.
Não te desviará de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servirem. Então, note que há uma promessa sim de prosperidade. Aqui a palavra de Deus está dizendo que Deus vai dar fruto para as mulheres israelitas. Deus está dizendo que vai dar um bom fruto para a terra dos israelitas. Deus está dizendo que esses israelitas, eles terão chuvas no tempo certo, a terra vai produzir, eles não vão precisar pedir emprestado a nenhuma nação, eles vão emprestar para as nações. Aqui está dizendo que eles não serão cauda, mas que eles serão cabeça. Note que esta promessa é para Israel. Israel tem a promessa de uma terra que emanava leite e mel, tem promessa de prosperidade, tem promessa de riquezas. E nós sabemos, irmãos, que Israel é uma das nações mais ricas do mundo. Se você fizer uma pesquisa nos maiores empresários do mundo, eles são judeus. É interessante que na Segunda Guerra Mundial, a maior raiva de Hitler é porque a dominação da Alemanha estava nas mãos dos judeus. A potência financeira daquela nação, naquela época, estava nas mãos dos judeus. E houve uma revolta no coração de Hitler com relação a isso. Por isso, e também por isso, ele perseguiu os judeus. E então, quando eles começaram a perseguição aos judeus, a primeira coisa que eles faziam era se apropriar dos bens dos judeus. E foi tanto dinheiro, tantos bens que eles se apropriaram dos judeus, que fez com que a nação se armasse daquela forma para que trouxesse, e assim trouxe terror a todo mundo naquela época. E ainda hoje, irmãos, tem muito ouro na Suíça, guardado pelos alemães de Hitler, que depositavam nos bancos da Suíça, esse ouro que até há pouco tempo atrás foram devolvidos aos judeus. Então, os judeus, eles têm sim, irmãos, uma promessa de prosperidade, promessa em que eles serão ricos, que eles serão cabeça. Inclusive, aqui também no capítulo de número 30, de Deuteronômio, versículo 9, reforça essa promessa que Deus trouxe a esse povo, que era o seu povo. Diz assim o versículo 9: Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor teu Deus te dará abundância em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto da tua terra, e te beneficiará, porquanto o Senhor tornará a exultar em ti, para te fazer bem, como exultou em teus pais. Então, note que aqui é promessa de Deus. Se você pegar em 1 Crônicas 22, 13, se você pegar Salmo 1, 3, diz que aquele que obedecer à lei do Senhor, andar nos seus mandamentos, esse vai ter os seus frutos na época certa, e tudo o que fizer prosperará. Aqui no 8 também, em Deuteronômio, versículo 18, a Bíblia diz assim também, 8, 18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força, que sob juramento prometeu a teus pais, como andares após outros deuses. Melhor, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança hoje que se vê. Então, note que Deus prometeu esta bênção para Israel, que eles seriam prósperos, e assim se cumpriu da parte de Deus para Israel até hoje. Então, mas aí para a igreja, qual é a promessa a respeito de prosperidade para a igreja? Nós temos promessa da parte de Deus nesse sentido. Irmãos, enquanto as promessas para Israel é de riqueza, é de prosperidade financeira, para a igreja as promessas são melhores. As promessas para a igreja é um céu que nos aguarda. Jesus disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, e essas moradas na casa do Pai, no caso do céu,
é para nós, é para mim, é para você, que somos crentes no Senhor. Nós temos a promessa de nos tornarmos filhos de Deus, não por adoção, como os judeus, mas por geração, porque a semente do Espírito Santo está em nós, gerando em nós o Filho de Deus, e assim nós nos tornamos filhos de Deus por geração. E mais, tudo que é de Jesus é nosso. Nós nos tornamos herdeiros com Cristo. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Então, tudo que é do Filho também é nosso. Agora, o problema não é que Jesus não seja rico, seja dono do ouro e da prata. Não, ele é dono do ouro e da prata. Mas, enquanto ele esteve aqui como homem, Jesus viveu uma obra, viveu uma vida em dificuldades financeiras. Assim, ele não quis ser um estadista, um homem rico, um homem, um rei, mas ele veio de forma humilde, nasceu numa manjedoura, nasceu numa família pobre, e assim ele teve todo o seu ministério. Foi assim que foi visto o seu ministério. Então, não é que ele não seja dono do ouro da prata, mas enquanto vida ele escolheu viver daquela forma. Então nós não temos essa promessa de ouro, de prata, de riquezas, mas as nossas promessas são muito melhores. A Bíblia Sagrada tem inúmeras passagens que falam disso. Por exemplo, Colossenses 3,3 diz que nós morremos e nossa cidadania é celestial. Filipenses 3,19 fala sobre isso. Colossenses 3,3 diz que nós devemos estar pensando nas coisas de cima e assim por diante. Então, a Bíblia, as promessas que nós temos são celestiais. Aí você pode perguntar assim, mas pastor, nós não temos promessas financeiras? Nós temos uma promessa. E aqui em 1 Timóteo, ela fala, é uma promessa diferente dos israelitas, mas é uma promessa. Aqui, 1 Timóteo 6, 1 Timóteo 6, vamos ler o versículo 6. Vamos ler o 5 para a gente entender melhor. Diz assim: alterações sem fim por homens cuja mente é pervertida e privada da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Note que ele está mostrando aqui que essas pessoas que estavam dentro da igreja, elas tinham a mente pervertida e estavam privadas da verdade. Mas por quê? Porque elas achavam que o fato delas serem crentes, o fato delas professarem fé, isso traria lucro, traria benefícios financeiros. E é justamente o que a gente vê hoje. Olha, para de sofrer, deixe de ser cauda, passa a ser cabeça, deixe de ser empregado, passa a ser patrão. Porque se você crê no Senhor, Ele tem essas promessas com você. Então, aqui ele está falando justamente disso, de que a piedade, ela não é fonte de lucro. E até é, mas quando nós somos contentes com o que nós temos. Note, de fato, versículo 6, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Então, ele está dizendo que há lucro na piedade, mas é o contentamento que nós temos na situação em que estamos é que é fonte de lucro, ou seja, eu serei mais fiel a Deus, eu estarei mais alegre na presença do Senhor quando eu estiver contente com aquilo que Ele me dá. Porque tudo, irmãos, que nós temos é o Senhor que nos dá. Se eu tenho um pouco, é o Senhor que me dá. Se eu tenho mais ou menos, é o Senhor que me dá. Se eu tenho muito, é o Senhor que me dá. Então, em toda e qualquer circunstância, sempre é o Senhor que nos concede. O apóstolo Paulo, ele fala que soube passar necessidade, privações, mas também sabia ter fartura. Ele sabia e agradecia a Deus em toda e qualquer circunstância em que ele vivia. E assim deve ser, irmãos, a nossa disposição. A nossa disposição deve ser sempre contente, alegre com aquilo que o Senhor nos concede. Então, essa é a fonte de lucro. No caso, essa é a fonte da piedade com lucro. É quando nós estamos contentes com aquilo que o Senhor
nos concede. O versículo 7 diz: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Versículo 8: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos com isso contentes. Ou seja, qual é a nossa promessa de prosperidade? É não faltar o alimento, é não faltar o vestuário, é não faltar o teto. São as coisas básicas. Então ele está dizendo que até enquanto não falta alimento, até enquanto não falta a moradia e o vestir, nós devemos estar muito contentes com aquilo que nós temos. Agora, faltou alimento, faltou o teto, faltou o necessário para nós sobrevivermos, aí nós vamos começar a orar a Deus: Senhor, né? Senhor, está me faltando o básico, Senhor, dessa forma eu não tenho condição de sobreviver, Senhor. E começar a mostrar que tem uma promessa para ele. E a promessa de Deus na vida dele é justamente essa: não faltar o necessário para a vida dele. Então, para a igreja do Senhor, nós temos promessas maravilhosas do céu, da glória do Senhor, de sermos herdeiros com Cristo, de julgarmos o mundo com ele, mas também temos a promessa de termos sempre o necessário para a nossa sobrevivência neste mundo. Então, é essa a promessa que nós temos da parte de Deus para as nossas vidas. Agora, Deus pode, irmãos, prosperar financeiramente uma igreja inteira? Pode. Você vê que a igreja dos Estados Unidos foi uma igreja, e é uma igreja muito próspera, né? Os irmãos que lá estão são pessoas ricas que investiram muito em missões, investiram muito no evangelho. E não é um aqui, outro acolá, dois, três. É uma igreja que quase que na sua totalidade são de pessoas prósperas, de pessoas ricas. E isso pode acontecer? Pode. Deus, ele não tem nenhuma promessa a favor e nem alguma coisa contra isso. Deus não tem algo contra que um seu servo seja, por exemplo, próspero, seja rico. Deus pode prosperar alguns na igreja? Pode, como na nossa própria igreja tem pessoas prósperas e outras nem tanto. Então pode acontecer. Então, mas a questão é que nós não temos essa promessa de prosperidade, mas um crente pode prosperar. Um crente pode, na parte financeira, ser mais elevado do que os outros. E isso não significa que esteja errado, de forma nenhuma, né? Porque foi do Senhor que ele recebeu isso. Foi da prosperidade que veio das mãos do Senhor. Não veio do diabo, porque o diabo não dá nada para ninguém, não. Vem do Senhor. Mas essa prosperidade, irmãos, que alguns na igreja, ou uma igreja inteira, ou muitos dentro da igreja pode receber, não vem de outra forma se não for através do trabalho, através da persistência, através da sabedoria. Nós sabemos que a igreja nos Estados Unidos, melhor, o próprio Estados Unidos, os Estados Unidos da América, eles foram fundados por crentes, servos de Deus, provenientes ali da Europa, da Holanda, da Suíça, da Alemanha, né? Os próprios anabatistas, os menonitas, que povoaram os Estados Unidos. E, sem sombra de dúvidas, irmãos, um servo de Deus, ele tem muito mais condições de prosperar financeiramente do que um descrente. Por quê? Porque um descrente, ele pega o seu dinheiro e vai gastar com o que não é pão. Ele pega seu dinheiro e vai gastar com o que não é pão. Vamos ver aqui uma passagem na Bíblia, em Provérbios, que diz assim, Provérbios 16, 10, 16. Provérbios 10, 16. Veja só o que a Bíblia diz. A obra do justo conduz à vida. O trabalho do justo conduz à vida.
E o rendimento do perverso conduz ao pecado. Note que o ganho do justo vai conduzir ele às coisas boas, às coisas que agradam a Deus. Mas o ganho do perverso conduz ele ao pecado. Você vê quando uma pessoa, assim, comum entre nós, que seja descrente, quando ele começa a ganhar mais dinheiro, enche a geladeira de quê? De cerveja. Aí passa a assistir um jogo, aí enche a geladeira de cerveja e toma um porre. Então, o rendimento do descrente leva ele à prostituição, leva ele ao adultério, leva ele à bebedice, leva ele às coisas que desagradam o Senhor. Mas o do crente não, do crente é diferente. Os ganhos do crente, o salário do crente, ele não gasta indo para campo de futebol, ele não gasta com bebida, com fumo, com prostituição, com coisas, com vaidade, como o descrente o faz. Se você for olhar o guarda-roupa das mulheres descrentes, você vai ver quanto dinheiro que ela não gasta. Para você ver um cabelo, uma mulher faz R$ 200, R$ 300. E as servas de Deus, elas não gastam dinheiro dessa forma, com joias, com um salão de beleza. Não, elas têm toda a condição do mundo de economizar, de poupar o seu dinheiro e dessa forma prosperar. Foi assim que os Estados Unidos prosperou, foi assim que surgiu o capitalismo. Foi os crentes nos Estados Unidos que não gastavam o dinheiro com o que não era pão, ao contrário, aquilo que sobrava eles reinvestiam em suas empresas e quando tinha mais lucro reinvestiam, e assim houve o acúmulo de capital e surgiu o capitalismo. Então, o crente no Senhor Jesus, irmãos, ele tem toda a condição do mundo de prosperar, mas trabalhando, se esforçando, perseverando. Vamos ver aqui o que diz em Eclesiastes 2:24. Eclesiastes 2:24 diz assim: nada há melhor para o homem do que comer e beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Quer dizer, o crente, irmãos, ele. Às vezes a gente chega, irmãos, num determinado ponto, que a gente tem um dilema. O dilema é: eu pego meu dinheiro todinho e gasto, e me deleito, e vou gozar com a minha família, ou eu vou poupar uma certa quantidade de dinheiro para que, na época ruim, ou para que eu possa ter condição de fazer outra coisa com esse dinheiro. Então, nós temos sempre o dilema: gasto tudo agora ou deixo a mais tarde? Gasto tudo agora porque amanhã não nos pertence, nós podemos morrer. Mas se não morrer? E se chegar lá na frente tiver precisado? E se morrer, o que vai deixar para o seu filho, para a sua esposa, para que ela seja provida dessas coisas, eles sejam providos do necessário? Então, há sempre um dilema. Assim, o meu conselho é que os irmãos possam poupar hoje para usufruir amanhã. Olha, quando eu iniciei comecei um comércio na vida de comércio, no início, o meu pai teve dificuldade e eu fui ajudar meu pai. E eu ajudei o meu pai naquilo que ele estava pedindo, mas eu poderia ter ajudado mais. Só que eu conversando com ele, disse: pai, olha, agora eu estou começando o meu comércio, estou começando nessa vida de comércio e eu estou investindo dinheiro. Eu não vou poder ajudar o senhor agora,
Mas mais na frente, quando isso for gerando condição, eu vou poder ajudar o Senhor. E assim foi feito. Então, nós investindo hoje, nós podemos ter mais condição de usufruir amanhã. Para você ter ideia, meu amado irmão, a Alemanha é um país que desde criança há um ensino da disciplina financeira. Todas as crianças recebem lá o seu dinheiro mensal, sua mesada, e elas são obrigadas a guardar 10%. Elas são ensinadas a guardar, a economizar. E não é só as crianças, e nem só as famílias, os pais dessas crianças. O próprio governo da Alemanha, ele economiza 10% de tudo, ele guarda, ele tem suas economias. E chegou agora a crise em 2008, 2010, e foi o único país que não teve problema financeiro, foi a Alemanha. Ao contrário, a Alemanha ela carregou nas costas toda a Europa que estava em crise. Mas por quê? Porque eles faziam economia. Então a economia, irmãos, ela é essencial para aqueles irmãos, para a igreja que deseja prosperar, para os irmãos que desejam prosperar, que desejam viver uma vida com mais facilidades. Ah, pastor, mas eu não sou do ramo de comércio. Então, pegue 10%, guarde. Quando você tiver condição necessária, invista em estudo. Vai estudar, irmão. Vai fazer curso. Vai se aprimorar. Tome o dinheiro que você poupou com o seu salário e vai investir na sua educação, no seu ensino, em curso, no seu aprendizado, no seu aprimoramento. E com certeza esses anos que você investiu em estudo, em conhecimento, isso vai se revestir em prosperidade mais na frente. Você vai colher esses frutos mais na frente. Mas com certeza, você se gastar todo o seu dinheiro, você vai sempre viver no balança, mas não cai. Você vai viver a mercê do seu patrão, que a qualquer momento pode lhe demitir, e aí você vai fazer o quê? Então, irmãos, o mais sensato para que haja essa prosperidade é que você trabalhe, porque eu vou já falar sobre aqui o preguiçoso, que você trabalhe e que você use com sabedoria dos rendimentos do seu trabalho. Invista no seu conhecimento, invista em você mesmo, que com certeza você há de prosperar com esses investimentos que você faz. Aqui a palavra de Deus diz assim, em Provérbios 19, 15, diz assim a palavra de Deus, né? Provérbios 19, 15, diz assim: a preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso vem a padecer necessidade, vem a padecer fome. Então, Deus não tem promessa de prosperidade financeira para os crentes. Mas também, irmãos, se nós não formos trabalhar, não há como a gente prosperar. Não tem como nós não passarmos dificuldades se eu vivo minha vida ociosa. Eu preciso trabalhar. E, além do trabalho, eu tenho que ter sabedoria para poder administrar o meu dinheiro. Se eu não tiver sabedoria, irmãos, eu vou ter muita dificuldade, mesmo recebendo o meu salário, mesmo recebendo o meu dinheiro. Por exemplo, eu conheço pessoas que, quando passam em frente a uma loja, elas são compurgidas, elas são levadas, a compulsão leva elas a comprarem. Aí muitos querem amenizar suas consciências e dizem, não, vou pagar no prazo. Eu vou pagar em 10 vezes, 12 vezes. Aí compra um sapato de R$ 200, de R$ 300. Aí compra guarda-roupa, televisão, aí não quer saber.
Mas aí, irmãos, ela está comprometendo o salário delas. Essas pessoas estão comprometendo seu salário. E elas vão ter dificuldade, elas vão ter problema, elas vão sofrer. Irmãos, você não sabe o que é dever, não. Dever é uma coisa ruim. Você ter conta para pagar e chega no vencimento e você não tem. Ou você pega o dinheiro que é para você comprar o alimento e vai pagar uma conta. Venceu a água, você tem que pagar a água. E o menino está lá chorando, precisa do leite, precisa da comida, né? Precisa de pagar água, luz. Então, nós temos despesas fixas. E essas despesas, irmãos, elas não esperam, elas se acumulam. E nós temos que dar prioridade a essas despesas que nós temos, fixas, que são mensais e anuais. Todos nós temos despesas anuais que todo ano chega na nossa casa. E essas despesas têm que ser colocadas nas despesas fixas, distribuído no ano. E aí, dentro dessas despesas que nós temos fixas, né, nós vamos ver o que sobra. E dentro daquilo que sobra, eu tenho que ter uma poupança, abrir uma poupança. E sobrou mais alguma coisa, aí isso é o que eu vou comprar, aquilo que eu estou querendo, eu estou desejando, eu estou sonhando. Então, se nós agirmos dessa forma, irmãos, com certeza nós vamos evitar muitos problemas, muitos problemas. Então, é necessário não apenas nós termos coragem de trabalhar, mas também é necessário que tenhamos sabedoria para administrar o nosso salário. Um dia desse eu estava ouvindo uma mulher que dá palestra financeira, aliás, um cidadão que dá palestra a respeito de disciplina financeira. Ele disse que uma jovem ligou para ele e disse: meu amigo, me diga uma coisa, por que é que eu há 10 anos atrás ganhava um tanto e agora eu ganho 10 vezes mais do que eu ganhava há 10 anos atrás, e eu trago os mesmos problemas financeiros que eu tinha? Aliás, eles aumentaram os meus problemas financeiros que eu tinha há 10 anos atrás. E o cidadão disse: justamente porque você foi aumentando sua renda, e com o aumento da sua renda, você foi aumentando seus gastos mais do que aquilo que você ganhava. Então, irmãos, não tem segredo. Se você gasta mais do que o que você ganha, você vai ter problemas sérios, que o crente não é para ter. Que o crente não é para ter. Não é? Porque o crente tem que ser sábio, ele tem que ter entendimento para poder organizar as suas finanças. A palavra de Deus diz assim também, em Provérbios 31, 27. 31, 27 diz assim: atende ao bom andamento de sua casa e não come o pão da preguiça. Ele está falando da mulher virtuosa. E eu queria abrir aqui um parênteses para falar sobre isso. Irmãos, a mulher ela tem um papel assim importantíssimo na vida financeira da casa. Porque, em primeiro lugar, muitas mulheres, muitas irmãs não querem trabalhar, né? Ou acham que tem condição, privilégio de ficar só em casa. Irmãos, é muito difícil, porque o salário dos homens, o salário no nosso país é muito baixo. Se nós não tivermos os dois trabalhando, haverá dificuldade, a não ser que um dos dois ganhe muito bem para que o outro possa ficar em casa. Então, os dois têm que trabalhar. E como é que vai administrar isso? Aí é uma coisa de cada um, né? Mas assim, a mulher, irmãos, ela tem um papel muito importante na nossa sociedade, na vida da igreja, tanto na parte organizacional como na parte das finanças. Olha, irmãos, por exemplo, se você não tem uma mulher cuidadosa, que é a sua geladeira, quando está molhada, ela não passa um pano, a sua geladeira, com um ano, ela vai estar comida de ferrugem. Com 2 anos, você vai precisar trocar. Se a sua esposa não limpa o fogão quando termina de fazer o almoço e a janta, aquele fogão vai durar 1 ano, 2 anos, no máximo 3 anos. E quando você menos espera, você vai ter que pegar dinheiro, sabe lá de onde, para comprar uma geladeira, para comprar um fogão, para comprar um sofá, para comprar um guarda-roupa, para comprar os móveis. Por quê? Porque não houve o cuidado necessário
com aquilo que Deus nos deu, com aquilo que nós compramos com tanta dificuldade. Então, uma das formas de nós economizarmos dinheiro é zelar aquilo que nós temos. Se você tem um carro, zele ele. Se você tem uma bicicleta, zele a bicicleta. Se você tem uma moto, limpe, conserve, porque conservando você vai estar economizando. E assim, se nós fizermos dessa forma, o dinheiro que sobra daquilo que eu deveria comprar por conta do relaxamento, eu posso fazer poupança e eu posso com ele prosperar mais ainda. Então, a mulher ela tem um papel importantíssimo, porque a mulher preguiçosa, a mulher que não é virtuosa, que não está dentro daquilo que está dizendo aqui no Provérbio 31, então vai trazer problema, vai ter problema financeiro. Mas se a mulher é uma mulher zelosa, a mulher ela tem coragem, ela trabalha, ela se esmera, ela conserva tudo o que é aquilo que foi concedido por Deus na mão dela, na mão do esposo dela, então vai acontecer com que toda a família prospere. Todos os membros daquela família vão usufruir dos benefícios do trabalho, do esforço, tanto da dona de casa como do dono de casa, tanto do irmão como o da irmã. Então, quando há uma negligência, ou da mulher, ou do homem, aí sofre toda a família por conta desse problema. Então, outra coisa interessante, irmãos, para que nós prosperamos? Para que há prosperidade? Por que Deus prospera uma igreja? Por que Deus prospera alguns irmãos de determinada igreja? Em primeiro lugar, para nós abençoarmos a obra de Deus. A Malaquias fala, nós devemos dizimar. Em Coríntios também fala que nós devemos, aquele que muito semeia, muito colhe. Para ofertar na obra do Senhor, ofertar para as missões, ofertar, comprar alguma coisa necessária na igreja, isso é muito importante. E também para nós abençoarmos aqueles que estão necessitados. É óbvio que se eu prosperei na minha vida, essa prosperidade, ela faz com que toda a minha família usufrua dela. Nós já lemos aqui sobre isso. Então, quando a gente prospera, eu tenho condição de dar um colégio melhor para o meu filho, eu tenho condição de dar uma alimentação melhor para o meu filho. Se eu dou uma alimentação melhor para o meu filho, esse meu filho vai adoecer menos, vai gripar menos, vai ter menos problema, né? E eu vou comprar menos remédio. Então, se eu prospero, eu tenho condição de comprar um transporte para a minha família. Com esse transporte, eu vou dar uma outra qualidade à minha família. Isso é importantíssimo. E então a prosperidade vem para que toda a minha família, todos aqueles que estão ao meu redor, possam usufruir. Meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, aqueles que estão perto de mim, que estão com problema, que estão com dificuldade. Então eu vou estar ali e vou ter condição de ajudá-los. Mas, sobretudo, além de tudo isso, de ofertar a obra, de dizimar, de usufruir toda a família dessa prosperidade, nós vamos ter condição de assistir os necessitados da igreja. Vamos abrir aqui em 2 Coríntios, no capítulo de número 9. 2 Coríntios 9. Veja só, aqui no 2 Coríntios, capítulo 8, tem muita coisa interessante, depois você lê, e o capítulo 9 também. Em primeiro lugar, Paulo, lá entre os coríntios, tinha recebido uma proposta de ajudar os irmãos de Jerusalém, há um ano atrás em que Paulo agora estava escrevendo a carta. E não houve só o desejo, mas não tinha havido a prática disso, né? Porque não tinha havido necessidade ou não tinha havido a oportunidade. E Paulo estava cobrando isso dos irmãos, que se houve o desejo de ajudar, então agora eles deveriam colocar em prática, porque a necessidade realmente exigia isso desses irmãos. E Paulo dizia que não queria se envergonhar, né, porque ele tinha falado deles, dos irmãos de Corinto, em todas as igrejas da Macedônia, da Acaia, ele tinha dito, olha, os irmãos lá em Corinto
estão solícitos, os irmãos estão querendo ajudar a igreja, siga o exemplo deles e tal. E Paulo disse, olha, eu estou mandando os irmãos aí para fazer uma coleta, né? E quando a gente chegar, eu com esses irmãos, eu quero ver já tudo preparado, porque senão eu vou ficar muito envergonhado de ter colocado o exemplo de vocês para as outras igrejas seguirem, e vocês, na verdade, foram negligentes. Então eu vou ficar muito triste. Aí o versículo 6, ele diz assim, e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Então ele está dizendo, ó, se você é uma pessoa solícita, se você é uma pessoa que abençoa, se você é uma pessoa que supre a necessidade dos seus irmãos, então ele está dizendo, Deus vai levar isso em conta. Deus vai prosperar mais ainda, porque você vai estar plantando, e Deus vai te abençoar mais ainda. Versículo 7, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então ele está dizendo que a pessoa que for contribuir tem que ser uma coisa de coração. Não pode ser uma coisa porque estão pedindo, estão ali, né, levando a tua consciência a torrar. Não, não é porque sua consciência está pesada. É porque você tem desejo, você tem a alegria de ver os seus irmãos bem, de ver os seus irmãos dando glória a Deus por aquilo que eles receberam, pela necessidade deles que foram supridas. Então aqui, Paulo diz no versículo de número 8, versículo de número 7, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Versículo 8, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Então, o que é que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo, Deus, ele tem poder, irmãos, de trazer grande prosperidade para a sua vida. Deus tem poder de mudar a sua situação financeira e fazer com que você seja um homem próspero, tendo em vista, ou seja, para que, com a finalidade, que venhamos a abundar em toda boa obra. É isso que ele está dizendo. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em toda e ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Então, essa seria a finalidade. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Versículo 10, ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça. Então, Paulo novamente está dizendo, se é Deus quem te deu essa prosperidade, Ele tem poder para fazer muito mais do que isso. Ele tem poder para trazer muito mais abundância na sua vida, a partir do momento que você cumpre as finalidades pelas quais Deus te abençoou, te prosperou, que seria ser solícito com aqueles que estão necessitados. Então ele está dizendo que Deus vai multiplicar muito mais ainda os frutos da justiça, enriquecendo-vos em tudo. Ele está dizendo que Deus vai nos enriquecer em tudo, ou seja, vai nos enriquecer espiritualmente, nos enriquecer psicologicamente, na saúde, na parte familiar, vai nos enriquecer na parte financeira, vai nos enriquecer em tudo. Então ele está dizendo, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam atribuídas graças a Deus. Então ele está dizendo, à medida em que a igreja, os que são prósperos na igreja, abençoa os que não são, vai arredondar isso, vai trazer com isso muitos, glória a Deus, graças a Deus. Muitos vão levantar a mão para o céu e vão agradecer. Senhor, obrigado, Senhor, pelo pão que chegou na hora certa. Obrigado, Senhor, pelo teu servo que foi solícito. Então, isso é uma coisa que não tem preço. É você um irmão alegre com Jesus, feliz com Jesus, porque Jesus, na hora certa, chegou com a provisão. Então, quando a igreja é solícita, quando os irmãos são solícitos,
deve haver da parte daqueles que recebem gratidão, irmãos. Muitos irmãos recebem, irmãos, ajuda, recebem bênçãos, mas não sabem agradecer a Deus. Não sabem. E tem muitos que fazem o contrário. Tem muitos que dizem, um dia eu não precisei dessas esmolas, isso é esmola. Eu quero ver um dia que eu não vou precisar mais de irmão fulano de tal, não vou precisar mais de diácono, mais de igreja, de pastor, não vou precisar mais de ninguém. Um dia Deus vai ver. Então, orgulhosos. Irmãos, Deus não se alega com isso não, irmãos. E esses aí nem merecem ajuda, porque eles não são gratos a Deus pela provisão que chegou em suas casas, não são gratos a Deus. Uma vez, irmãos, eu fiz uma feira, levei para um determinado irmão. Quando foi no outro dia, eu fui lá, o irmão estava pegando a massa de milho que eu tinha levado para ele, estava botando para os porcos. Então eu fiquei muito triste com isso, porque quando a gente dá, irmãos, a gente dá com alegria, e a gente dá sabedores que Deus é quem está abençoando aquela pessoa, e aquela pessoa pegar aquele alimento tão precioso, que, irmãos, um pão de milho com café não tem nada melhor não, e a pessoa pegar e dar para os porcos. Então, eu fiquei muito triste, e depois de então, nunca mais eu levava, eu concedi esse benefício, de vez em quando eu estava lá, mas aí depois disso não. Então, tem que haver graças a Deus, tem que haver alegria por ter recebido. Aqui, em particular, em Caucaia, né, nós temos concedido aos diáconos condição para eles trabalharem. Por exemplo, nós temos os dízimos e ofertas. Toda oferta que entra é destinada aos diáconos, para que esses diáconos possam ter campo para trabalhar, possam ter margem para trabalhar, porque é muito fácil nós dizermos que os diáconos são responsáveis para assistir os necessitados e não darmos condição necessária para eles fazer. Então fica difícil, quer dizer que eles têm que dar do bolso deles? Creio que não. Então, aqui nós pegamos todas as ofertas da igreja, e está aqui para os diáconos trabalharem. E mais, se na igreja, aquelas ofertas que foram concedidas, não deu para assistir os necessitados, aí ele procura os mais próximos da igreja. Eles são responsáveis por isso, procurar os mais próximos da igreja, para que estes que já abençoaram, ofertando uma oferta boa para que eles tivessem, possam ofertar mais ainda. Aqui está aqui, diácono, mais, está aqui, diácono, esse aqui é para você. Por que a gente resolveu fazer isso? Para que o irmão que oferta, para que o irmão que abençoe, não seja aquele que recebe, fique com certa consciência de dívida com relação àquele que abençoou, mas que ele veja que é a igreja que está abençoando, ele veja que é Deus quem está abençoando, para que aquele que oferta, para aquele que dá, não se envaideça, não se glorie por aquilo que ele deu, por aquilo que ele abençoou. Então, os diáconos, eles são responsáveis por isso. E nós não podemos pegar tomar as responsabilidades que são dos diáconos para nós, né? Eu posso ofertar individualmente? Posso. Eu posso abençoar um irmão, posso levar uma feira para o irmão, mas prioritariamente, quem tem que fazer isso são os diáconos. Então, os diáconos da nossa igreja, eles têm imagem, eles têm condição, né, têm dinheiro dado pela igreja, condição dada pela igreja, para assistir todos os necessitados. Eu sempre digo aqui na nossa igreja, irmãos, na nossa igreja, não pode nenhum irmão passar necessidade, privação de pão, não pode passar privação de vestuário, não pode passar privação, por exemplo, uma água que foi cortada, uma energia que foi cortada, irmãos, não podem, por falta de condição. A gente esclarece, a gente pede aos irmãos
que haja muita consciência para que realmente acione a igreja, acione os diáconos, quando realmente for necessário. E os diáconos fazem geralmente uma investigação para saber o que é que está acontecendo, por que que esses irmãos estão padecendo. Esses diáconos vão ajudar os irmãos não apenas financeiramente, mas vão investigar o problema para ver se conseguem resolver o problema. Então, é assim que temos trabalhado e temos orientado os nossos diáconos para que assim eles procedam. E na continuação do versículo diz assim: porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. É isso que a gente acabou de dizer. Visto como na prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Enquanto oram eles em vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós, graças a Deus pelo seu dom inefável. Note, irmãos, como é importante essa assistência da igreja, como é importante esses que prosperam abençoarem os irmãos que passam por dificuldade. Isso, irmãos, redunda em muitas graças a Deus, isso redunda em muitos louvores ao Senhor e vai criar no coração dessa igreja, desses irmãos, afeto, né, amor por esses irmãos, por esses diáconos, por toda a igreja que contribuiu para que na hora de mais necessidade lhe fosse assistida. Então, essa é a palavra que eu queria trazer para os irmãos, espero que tenha esclarecido. Se você tiver alguma dúvida, depois você pode entrar em contato conosco, através dessa página da internet, e nós, com certeza, vamos tentar lhe responder da melhor forma possível. Lembro os irmãos que no próximo sábado está previsto um estudo do irmão Daniel, que é um músico que está estudando música na UES. Ele vai trazer aqui para nós um estudo sobre o crente, a musicalidade, né? Aquilo que pode, aquilo que não pode. Então, nós já tivemos nessa semana uma pregação do pastor Glauco, muito boa sobre isso, e nós vamos agora ver de uma pessoa que é especialista em música. Ele vai falar muitas coisas importantes, até que ele já me comentou, que eu achei maravilhoso. Então, os irmãos não percam. Próximo sábado, o irmão Daniel do Siqueira estará aqui conosco, trazendo um estudo sobre esse assunto. Você ore para que tudo dê certo, para que ele esteja aqui e nos auxilie nesse assunto. Nós vamos agora fazer uma oração, pedindo a Deus que venha abençoar a sua palavra. Deus eterno e santo, nós te damos graças, Senhor, por tudo que aqui foi falado. Que o Senhor conceda à tua igreja, Senhor, Deus amado, disposição para o trabalho, sabedoria para administrar os recursos. Que o Senhor possa prosperar, Senhor, toda a tua igreja, para que ninguém na igreja passe por dificuldade financeira, necessidade do pão, do alimento, de moradia, Senhor, de roupa. Senhor, que o Senhor possa ter misericórdia de toda a tua igreja. Olha agora, Senhor, para aqueles que sofrem, por aqueles que padecem, Senhor, no nome santo de Jesus. Abençoa esta palavra, Senhor, em nome de Jesus, que ela seja uma semente poderosa em nossas vidas. Que haja, Senhor, sim, controle nos teus servos, naquilo que é gasto, Senhor, e que venham poupar, Senhor, sim, Senhor, para que na hora necessária, oportuna, possam não apenas usufruírem daquilo que pouparam, mas também abençoar aqueles que precisam. Deus, assim eu te peço e já te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos os irmãos.